continuar. E ele está falando Levi. Ele diz, porém, ali o dízimo foi recebido por aquele de quem se testifica que vive. Então, Melquisedeque figura Cristo. Segura Cristo. Ele diz, por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Levi nem existia. Aliás, algumas traduções, essa é uma tradução mais por equivalência, a Nova Almeida atualizada, as por literalidade, né, elas dizem o seguinte, quando a Bíblia está dizendo aqui que Levi pagou-os na pessoa de Abraão, gente, Levi não existia. Ele é bisneto de Abraão. Sim. Abraão tem Isaac, que vai ter Jacó, que muda Israel, que vai ter tem Levi. as 12. Ele não existe. Mas a Bíblia está apelando o quê? Para simbologia. Quando Abraão se curva diante de quem é maior, a Bíblia diz simbolicamente Levi está se curvando. É porque assim, se você pensar na lógica até do... Bisneto não, é mais. É neto... biológica, Levi estava ali dentro, né? A Bíblia diz que ele estava nos lombos. O verso 10 diz, no corpo de seu pai Abraão. Exato. Então, o que a Bíblia está dizendo? Quando Abraão se curva e entregou os dízimos a Melquisedeque, Levi, que está no seu corpo, nos seus lombos, se curvou e entregou. Agora, se isso não é a passagem dos dízimos de Levi para Cristo, o novo sacerdote, me explica o que é. Meu Deus, é aqui que eu fiquei mordido com esse vídeo. A gente tem que até respirar fundo, porque é por isso que eu coloquei o título dessa live, Subirá, tanta pirueta para enfiar o dízimo na igreja, porque é muita pirueta, porque aonde que está dizendo que está passando o dízimo dos levitas, né? Quer ver, ó, do jeito que ele falou aqui, ó. O que a Bíblia está dizendo? Quando Abraão se curva e entregou os dízimos a Melquisedeque, Levi, que está no seu corpo, nos seus lombos, se curvou e entregou. Agora, se isso não é... Aí ele está dizendo porque Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque e Levi ainda estava nos lombos de Abraão, ou seja, não tinha nascido ainda, ia ser a descendência de Abraão. Então ele está dizendo, por causa disso, foi passado os dízimos para Cristo. Rapaz, sinceramente não faz o mínimo sentido. Eu peço a você que está vendo essa transmissão aqui agora ou depois de gravado, escreva nos comentários se você encontrou lógica nisso aqui. Se não foi uma pirueta, né? Eu estou com vontade até de mudar a capa da live e colocar o Subirá fazendo uma pirueta, né, com a Bíblia na mão, porque não faz sentido, cara. Aonde que está dando sentido aqui no texto de que porque Abraão entregou os dízimos a Melquisedeque e Levi, que era seus descendentes, ainda estava nos seus lombos, por ele ter entregado a Melquisedeque, que prefigura Cristo, assim eles passaram o dízimo para Jesus. Rapaz, e a bateria querendo baixar aqui, peraí. Deixa eu ligar aqui, senão a bateria vai descarregar. Bom, então peço a você, escreva nos comentários aonde está o sentido nisso. Aonde que o texto está explicando isso? Aonde que se ensina algo desse tipo aí? A não ser uma pessoa que dá uma pirueta dessa com a palavra. Onde que os apóstolos, os discípulos... Não faz sentido, vamos continuar assistindo aqui, mas não faz sentido. Porque Abraão deu dízimo a Melquisedeque e Levi estava nos seus lombos, né, que recebe os dízimos e os entrega por meio de Abraão. E olha bem como é que o texto diz, ó. E assim por dizer pode-se assim, e por assim dizer pode-se entender que Levi recebe os dízimos e os entregou por meio de Abraão. Pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado por seu pai. Aonde que o texto está dizendo aqui que por esse ato de Abraão, lá na frente,
esses dízimos iam ser entregados a Cristo por causa desse ato de Abraão. Ainda não existia, a lei ainda não tinha sido estabelecida, o povo de Deus ia ser iniciado em Abraão, o povo da promessa, né? Ia ser iniciado por Abraão, através dele que viria o Messias. E o Messias nem viria da tribo de Levi, dos sacerdotes, mas viria de um sacerdócio de outra linhagem, viria de Judá, que nem é da linhagem sacerdotal, provando que Cristo é ao contrário de tudo, porque nele se findaria a lei. Nós vamos ler um texto depois no final da live aqui. Nele se findaria a lei. Isso é óbvio, né? Vamos continuar aqui, não faz pingo de sentido. A passagem dos dízimos de Levi para Cristo, o novo sacerdote, me explica o que é. Então, Cristo é simplesmente uma figura dizendo de que como Melquisedeque não tinha início e nem fim, que na verdade ele tinha sim início e fim, porque ele era um homem, mas como não se tem história do seu início e nem do seu fim, e um presente muito vago, então ele prefigurou Jesus por causa disso, como uma figura que não tem princípio e não tem fim, porque Jesus é o alfa, o ômega, o primeiro e o derradeiro, né? É somente isso. Não está dizendo que vai passar o dízimo de Levi para Cristo, sendo que depois está dizendo que mudou-se o sacerdócio, mudou-se a lei. Que pirueta, meu Luciano Subirá, da congregação Jesus Cop, né? Um nome interessante, um nome, né, diferente, mas, né, hoje tem tanto nome de denominação que a gente até se perde. E nada disso também é bíblico, né? Porque Paulo bem mesmo disse, se você falar que é de Pedro, de Paulo, ou de fulano, ou de ciclano, está errado, porque Cristo não está dividido, mas tudo bem. Existem congregações sinceras que, apesar de que está dentro de uma doutrina que não seja bíblica, mas existem muitos que são sinceros, né? Não vou entrar por esse mérito, né? Hoje tem tanto nome de denominação e isso não foi ensinado a ser assim, né? O nome da denominação dele é Jesus Cop, né? Do Luciano Subirá. Mas o que nós estamos falando nessa noite é a respeito do dízimo, que ele deu uma pirueta muito grande aqui falando de que por esse ato de Abraão, o dízimo foi passado de Levi para Cristo. Aonde está isso no texto? Eu coloquei o capítulo inteirinho aqui. Depois nós vamos ler o capítulo inteirinho. Não tem base bíblica para essa pirueta que ele acabou de dar aqui. De acordo com a lei, não